Fala pessoal, boa tarde, quase noite aqui em Brasília, escureceu tudo, vai chover. Hoje a gente tem convidado especial. E aí, Fulvio, beleza? Boa tarde, prazer muito grande estar aí com o pessoal nesse papo aí sobre tokenização de ativos judiciais. Muito interessante. Pô, já se apresenta aí, o Arthur o pessoal já conhece, daqui um segundinho ele se apresenta de novo, mas pô, já se apresenta aí, fala quem você é, o que é a Jequitibá que está aí atrás. Está aqui, tem uma arvorezinha aqui atrás. Bom, meu nome é Fulvio Rebouças, sou advogado por formação, quase 30 anos de militância jurídica, em duas áreas muito específicas do direito, que são a infortunística do trabalho, acidentes e doenças do trabalho, ações contra o INSS, quando os trabalhadores sofrem acidentes, e desses acidentes ou doenças resulta uma condição de incapacidade total ou parcial, né? Invalidez ou incapacidade parcial. E o direito administrativo, as ações em defesa dos servidores públicos contra a União Federal e os estados, né? E depois a gente conversa um pouquinho mais, para não ficar monocórdica aqui a apresentação, mas foi daí que surgiu a ideia de trabalhar nessa área dos ativos judiciais, porque o próprio escritório era um originador natural em grande quantidade desses ativos, e aí nós conseguimos unir essas duas pontas. Então, sou um dos sócios da Jequitibá Investimentos, o outro sócio não está presente, é o Ernesto, cuida mais da parte financeira, vem de mercado financeiro, e nós decidimos unir aí os esforços e criar a Jequitibá, que trabalha na antecipação dos recebíveis de ativos judiciais em geral, precatórios em particular. Muito interessante, cara. A gente vai falar muito aqui hoje sobre essa parte de democratizar isso aí. Porque, cara, é um investimento que não chega no pequeno investidor, vamos dizer assim, né? Ou não chegava, né? Michel, esse ponto é um ponto que, para a gente, é muito sensível. Quando a gente criou a Jequitibá, a gente procurou dar uma personalidade um pouco diferente, existem outras empresas no mercado, e a gente queria dar uma cara diferente para a Jequitibá. Então, duas missões a gente assumiu como tarefas nossas, como realmente nossas missões. A primeira é arranjar esse mercado, organizar esse mercado, porque apesar de ter outras empresas, existirem outras empresas aí atuando no mesmo segmento, o mercado ainda é um pouco desorganizado, existem vários papeleiros, né, que é um termo pejorativo, com razão tem que ser pejorativo mesmo, são vários curiosos, pessoas que se apresentam como corretores de intermediação entre investidores e credores de ativos judiciais, e esse número de papeleiros acaba conturbando o mercado, porque eles não são qualificados, não entendem muitas vezes daquilo que eles estão falando, como se apresentam, não inspiram confiança e acabam por gerar vários ruídos. Então, o primeiro papel nosso aqui da Jequitibá era tentar organizar esse mercado através de treinamentos, educação, informação. Então, isso para nós é uma coisa muito cara. E, em segundo lugar, e aí nós temos, junto com a Tokeniza, aí uma identidade de propósito, é proporcionar ao pequeno investidor acesso a esse mercado, porque esse mercado hoje ele é dominado por grandes fundos de investimento e bancos, porque são aqueles que têm os recursos econômico-financeiros para poder adquirir esses ativos judiciais. Então, nós quebramos a cabeça várias vezes em como que nós poderíamos fazer a democratização do acesso a esses investimentos. E essa democratização, na nossa avaliação, passa necessariamente hoje, aproveitando essa ferramenta maravilhosa que é a tokenização, passa necessariamente pela tokenização desses ativos. Porque aí a gente consegue fracionar um ativo que não poderia ser consumido por um investidor de menor poder aquisitivo, e com esse fracionamento a gente consegue fazer a inserção dele nas oportunidades de investimento em ativos judiciais, que são muito interessantes. Muito bom. E aí, Arthur? Rapaz, hoje a gente está chique, viu? A gente está com moral hoje, hein? Honra nossa. Muito bem-vindo aí, viu, Fulvio? Muito bem-vindo. Boa tarde para todo mundo, para você também, Fulvio. Cara, um prazer grande ter você aqui. O Michel ficou tão emocionado que ele não esqueceu da vinheta, que agora ele está com vinheta, tá com tudo e, pô, até acumulou e esqueceu até de usar, de tão emocionado.
Pô, vou rodar a vinheta aqui rapidão, peraí. Aí, agora sim. Aliás, o nome já é uma grande sacada, né? Muito Sim, bacana esse nome, Talk Show, muito legal. Parabéns. A gente pretende tornar ele presencial, cara. É porque, cara, tu sabe que é um mercado totalmente em construção. E aí a gente, pô, como gestor da Tokeniza, a gente não pode meter os pés pelas mãos, né? Claro, claro. Mas a ideia do presencial é muito boa, porque eu acho que a dinâmica do presencial, lógico, o virtual ajuda muito, aproxima as pessoas, a pandemia deu um gás grande nessa questão aí do virtual, mas o presencial ainda tem uma dinâmica bacana, né? As pessoas se encontrarem, se abraçarem, trocarem impressões ali ao vivo. Eu sou fã de presencial, talvez por conta dos meus 50 anos de idade, mas é uma característica que eu ainda procuro manter. Sempre que possível, reunião presencial ao invés das virtuais. É verdade. Eu dou razão também. Arthur, diz aí, por que tu escolheu esse tema, cara? Eu tenho algumas noções disso, mas, cara, eu vou estar muito mais aprendendo com vocês dois aqui hoje do que qualquer coisa. Boa. Cara, o tema de ativos judiciais, eu quis trazer, mais uma vez, pensando na democratização, porque aqui tem dois lados, tá, Fulvio, que a gente sempre traz, que é a democratização para o investidor e também a democratização para o captador. Né? Então, assim, para ser mais uma fonte, porque, por exemplo, igual vocês, né? Vocês têm aí fundos, vocês têm pessoas que já estão predispostas a investir. Mas, cara, quais outras formas eu tenho de buscar investimentos, né, em ativos que são muito interessantes e, de fato, dificilmente chegam para o pequeno investidor lá na ponta? Então, e são títulos que, cara, têm uma liquidez que, às vezes, não é para uma pessoa média é horrível, mas para o investidor que está ciente dos riscos que são baixos e de todo o histórico que tem envolvendo aí um ativo judicial, que, obviamente, para ser levado a público, a Jequitibá, a empresa que estiver levando uma captação de um ativo nessa linha, ela já tem, obviamente, né, uma curadoria para entregar algo que, de fato, tenha uma liquidez mais rápido possível, ou que, se for demorar um pouco mais, o rendimento é maior. Então, assim, é um tema aqui que pode ser muito interessante para todo mundo, tanto para o investidor quanto para o captador, e são ativos que, putz, têm um poder muito grande tanto de liquidez, né, como eu já te falei, mas também de rendimento. E aí eu queria iniciar pedindo ajuda para o Fulvio aqui, para ele esclarecer para a gente aí um pouco. Eu já até sei, já tenho porque eu assisti uma entrevista do Fulvio antes, na CNN. Olha. Eu vi lá uma entrevista dele, então o assunto para mim já está dominado, mas eu quero que ele divida com vocês também. Um pouco dessa, o que é o precatório, o que é ativo judicial, enfim, traz para a gente um esclarecimento melhor sobre esse mundo aí, Fulvio. Então, Arthur, a gente pode, relembrando as aulas de colégio de biologia, né? Quando a gente estudava as categorias lá dos animais, família, a gente pode definir o gênero precatório, né? Desculpe, o gênero ativo judicial, da qual o precatório é uma espécie. Então, o precatório é uma subdivisão, é um subgrupo dos ativos judiciais. Os ativos judiciais, lato sensu, desculpa o juridiquês, mas num sentido mais abrangente, são o resultado de qualquer enfrentamento judicial, de qualquer processo judicial, que tem um resultado econômico. Isso é um ativo judicial. E o ativo judicial não é só o precatório. O precatório é um ativo judicial, mas existem outros ativos judiciais que não são precatórios. Por exemplo, um exemplo bastante corriqueiro, uma ação trabalhista. O trabalhador está pedindo uma indenização para o seu empregador ou ex-empregador, entra com uma ação trabalhista, dali resultará ou não uma indenização. Essa indenização é o resultado econômico de um enfrentamento judicial trabalhista. Pode ser um enfrentamento judicial civil, pode ser uma arbitragem, pode ser uma ação contra o Estado também em sentido abrangente, União Federal,
os estados da federação ou municípios, ou quaisquer umas das suas empresas, por exemplo, o INSS, uma autarquia federal, e tantas outras que nós temos aí nos âmbitos municipais e estaduais. Então, tudo aquilo que é originado de um enfrentamento judicial e que se materializa sob a forma de um valor econômico financeiro é um ativo judicial. E aí a gente está organizando isso. E aí, então, não necessariamente é um direito de receber dinheiro. Pode ser, pensando nisso, pode ser um carro, por exemplo. Pô, esse carro, ele está me devendo esse carro, eu quero a penhora desse carro. Isso é um ativo judicial também? É um ativo judicial. Não é tão comum, mas ele também pode se materializar através de outros bens que não seja exatamente o valor, a pecúnia, né, o valor em espécie. O objetivo principal é sempre o valor em espécie. É o mais comum, eu diria que quase a totalidade é uma mais fácil de atualizar valor também, né? Outras coisas. Sim, sim, é muito mais tranquilo, né? A parte da moeda a gente consegue fazer a circulação disso de uma maneira muito mais simples, né? Boa, então, mais ou menos assim, todo precatório é ativo judicial, mas nem todo ativo judicial é um precatório. Matou, perfeito, é isso aí. Boa. E aí, viajando aqui, então, em última análise, eu posso pensar que eu tenho um processo de pensão alimentícia contra o Michel, que é jogador de futebol, é milionário lá, só que está discutindo a pensão, não pagou. Tem um processo contra ele. Beleza, já tenho... Pô, de pensão judicial, se eu já tenho uma decisão dizendo que o cara tem que pagar, é meio indiscutível ali, ok. Isso é um ativo judicial que eu posso vender para você, Jequitibá, por exemplo? Sim. Hoje em dia, a Jequitibá é uma fintech, então nós temos um emprego massivo de tecnologia, né? Então, hoje nós já conseguimos precificar mesmo processos recém-distribuídos, ou seja, recém-propostos, ações que você, muitas vezes, a gente não chegou ainda a esse requinte aqui na Jequitibá, por uma questão casuística, não apareceu, não surgiu nada. Mas, em princípio, nós poderíamos comprar de você, Arthur, que é um advogado, uma tese, sem que você sequer tenha proposto uma ação judicial. Você nem entrou com o processo. Você chega a falar, ô, Jequitibá, deixa eu falar um negócio, eu tenho aqui uma tese que envolve uma discussão do ICMS na base. Legal, uma tese tributária. Nós fazemos uma avaliação interna aqui, jurídica, da viabilidade daquela tese, procuramos, evidentemente, precedentes e elementos que possam parametrizar essa sua tese, e nós podemos chegar para você e falar, Arthur, ao invés de você propor essa tese, você não quer transferir o patrocínio dessa demanda para nós, ou então parcerizar isso de alguma maneira conosco, e nós entramos também fazendo parte da governança dessa ação, fazemos um contrato estendido de patrocínio, em que você atue pela sua especialização e nós possamos acompanhar aquilo, e colocamos um preço nisso, é totalmente possível. Agora, no seu exemplo da pensão alimentícia, sim, é um ativo judicial, pelo menos um ativo potencial judicial, né? Porque ainda passa por outras análises, os aspectos, por exemplo, o Michel é um jogador que está atualmente no Real Madrid, ou ele já passou pela fase áurea dele e está lá num time do interior do estado, ainda aquele jogador aposentado em atividade, né? Ex-jogador em atividade, que o pessoal fala. Tá ali e ainda... esse subjetivo, então, inclusive, entra na conta na hora da Jequitibá, se a Jequitibá for comprar, por exemplo. Sim, entra na conta. Na verdade, a gente faz uma combinação na nossa precificação de tempo e risco. É a combinação dessas duas variáveis, desses dois fatores, que vão determinar quanto vale aquele ativo judicial. Quanto mais próximo nós estivermos da concretização, da materialização desse ativo judicial, mais ele vale. A gente vai levar menos tempo para a consecução daquele objetivo. E quanto menor risco, evidentemente, maior também será o valor. Tudo aquilo que tem muito risco e muito tempo vai ter um valor menor, mas ainda assim vai ter o seu valor. Boa. Então, para quem está vendendo esse ativo, porque pensa que eu tô imaginando o cenário na prática aqui,
tem de um lado a Jequitibá, que ela tem o know-how, vocês devem ter uma experiência que você bate o olho ali e já sabe, esse ativo aqui é ruim, esse aqui, é ótimo. Mas do outro lado, geralmente vai ser um agente com um ativo só. E que para aquela pessoa é interessante, tipo assim, cara, vou esperar 5 anos aqui para receber 1 milhão, correção, não sei o quê, o cara tá me oferecendo, sei lá, 300 mil hoje, que eu posso girar, posso construir minha casa, posso... Então, é um ganha-ganha aí, né? Você está sendo extremamente otimista, né? Quando você fala em 5 anos. Nós temos no estado de São Paulo uma fila de 18 anos, né? 17, 18 anos. Essa diferença, essa situação não é muito diferente em outros estados. Alguns têm um pouco menos, outros um pouco mais de fila. Mas nós temos situações frequentemente que superam 1 década de espera. E essa 1 década de espera é tormentosa, porque você imagina que a gente está falando de um processo que já teve a sua tramitação. O que é um precatório? O precatório é uma dívida, falando da espécie, então, dentro do gênero, né? Então, o precatório, que é o ativo judicial mais comercializado, que tem mais... recebe mais atenção, até dos meios de comunicação, as pessoas conhecem um pouco mais. O precatório, ele passou por um enfrentamento judicial para se tornar precatório de muitos anos. Depois de toda a tramitação processual, que passa pelas instâncias, primeira instância, tribunais, muitas vezes, quase sempre vão até Brasília, STJ, STF, depois de tudo isso, quando a gente está falando de um processo que durou aí, fácil, 12, 15, 17 anos, ainda você entra numa outra fila para receber. O precatório deveria ser uma obrigação do Estado realmente adimplida naquele tempo. Então, orçamentou para um determinado ano, deveria ter sido pago naquele ano, porque a pessoa já tem aquele valor como líquido e certo. Já é uma obrigação do Estado. Fazer a pessoa se sujeitar, se submeter a mais 1 década, 1 década e meia, quase 2 décadas, além do tempo processual para receber... É absurdo, né, cara? É imoral. Realmente é imoral. E aí, o que faz o investidor? O investidor, ele assume o lugar do credor original naquela fila. E por que faz? Quer dizer, tem maluco que faz isso? Não é questão de insanidade mental, né? Não é questão de nenhum distúrbio, ninguém é masoquista, eu quero sofrer, eu vou entregar meu dinheiro agora e só vou receber daqui a 5, 10, 15 anos. Não se trata disso. É um cálculo do dinheiro no tempo. Tão simples quanto isso. Aquele pequeno comerciante que faz uma venda parcelada no cartão de crédito, que depois, por uma questão circunstancial, precisa fazer antecipação das parcelas futuras, ele liga para a administradora do cartão de crédito e fala, olha, aquilo que eu ia receber originalmente em 3, 4, 6 meses, eu estou precisando agora, eu quero fazer antecipação. A administradora vai fazer o crédito daqueles valores de forma antecipada. Porque ela é boazinha? Não. Ela vai desagiar e vai entregar aquilo para o pequeno comerciante de uma forma mais imediata. Então, ele aceita o deságio mediante um pagamento mais célere, mais rápido. Assim funciona também o mercado dos ativos judiciais. Cara, Fulvio, assim, é interessante trazer uma pessoa que é especialista no negócio mesmo, porque, cara, eu e o Michel, a gente fala muito aqui de tokenização de coisas assim, de uma forma até mais macro, vamos dizer, e beleza, só que quando a gente traz alguém... Mas pelo lado de quem está indo lá, né, já na ponta, né, Arthur? E assim, por exemplo, você me trouxe uma informação agora, que eu me abriu assim, acessei uma caixinha que abriu N outras caixinhas, porque você pensa o seguinte... Você falou aqui de comprar uma tese, né? Que uma tese, olha só, nem me passou pela cabeça. Se você não tivesse aqui, o povo tudo ia perder essa informação. Porque uma tese de uma... Que interessante, cara. Porque quantas teses você tem aí que acarretam em inúmeros processos e tal, e são teses muito bem sucedidas. Você pode comprar uma tese do cara. E aí, entrando no mundo da tokenização, e por que tokenizar um ativo judicial, por exemplo, né, essa questão de democratizar e tal, que eu acho que é um dos principais benefícios, e também ter mais uma fonte, obviamente, de arrecadação aí para a Jequitibá ganhar mais força no mercado e tal. Mas a gente pode pensar aqui, Fulvio, que um advogado como nós,
que está ali, que tem essa tese, ele pode vender para Jequitibá, ok, essa tese, mas ele pode também tokenizar a tese dele. Pô, não tenho grana aqui para botar esse negócio para andar, mas é uma tese que eu acredito muito e tal, ele pode tokenizar isso. Então, olha que interessante, né? Ele se monetizar, porque ele vai, por exemplo, vou precisar de X, porque os processos inicialmente eu vou cobrar, não vou cobrar nada para entrar com o processo, vou cobrar na vitória lá do processo, no sucesso da causa. Beleza, também o cara vai se financiar para isso. Olha que interessante, né? Achei bem legal essa. E outra coisa também que você trouxe é essa questão dos problemas. É por isso que eu sou apaixonado pelo Brasil, cara. Tem muito problema, mas os problemas geram oportunidades. Então, que bom que tem esses problemas, cara, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro com esses problemas também, resolver e tal, e todo mundo fica feliz. Cara, eu tenho para mim, Arthur, que, cara, não tem lugar igual o Brasil para você empreender, cara, não tem. Porque para onde você olha, você vê um problema, você fala assim, cara, isso tem alguma solução, eu não estou enxergando ainda, mas tem, né? Sim. Pô, porque tem que ser forte, aqui, mas se você for forte, você dá conta. Cara, porque falando aqui parece assim, poxa, legal, boa ideia e tal. Mas, pô, pensa nisso antes dela existir, né? E faz isso acontecer juridicamente. Chegar lá, porque vocês assumem o processo, não é? É judicial o negócio também, né? Dependendo da fase em que nós entramos, nós assumimos a condução do processo quase sempre em conjunto com o advogado originalmente contratado. Por quê? Porque é o mais inteligente. O advogado que já ganhou o processo, ou pelo menos que desenvolveu a tese, ele tem um conhecimento que é um conhecimento específico. Então, ele é especialista naquele assunto. Ninguém melhor do que o especialista para poder conduzir da melhor maneira e chegar ao melhor resultado. Então, não é inteligente a gente comprar uma tese ou comprar um ativo judicial e simplesmente escantear o profissional que estava até aquele momento ali. Não é nada inteligente. Ao contrário, nós propomos uma condução, porque a gente precisa ter algum tipo de governança, é uma exigência, inclusive, de alguns fundos e bancos, precisa haver uma certa governança para poder tomar decisões do tipo, olha, eu quero fazer um acordo, eu não quero levar mais esse processo adiante, eu quero fazer um acordo, de repente aquele acordo é interessante, eu ganho um pouco menos, mas eu vou ganhar de uma maneira mais rápida, vou receber de uma maneira mais rápida, então parte para o acordo. E essas decisões, elas precisam ser tanto tecnicamente do profissional que é o especialista da área, como também por parte do investidor, daquele que está colocando os recursos naquela ação. Então, é meio que uma bola dividida, mas dentro de uma governança já estabelecida. E, realmente, o Brasil é o país das oportunidades. Ele é uma escola no sentido de que a gente precisa, como o Arthur falou, estar treinado, a gente precisa ser forte aqui para poder realmente ter essa gana do empreendedorismo e de ir lá, de desbravar, mas ele te recompensa também em igual medida, porque uma vez que você tenha o sucesso naquilo que você se propôs a fazer, você vai colher certamente os frutos da sua empreitada, da sua ousadia, do seu atrevimento, dos seus anos de dedicação, né? A gente brinca, quanto tempo tem a Jequitibá? A Jequitibá não tem tanto tempo de vida, mas, na verdade, se a gente for considerar o tempo de existência da Jequitibá, ela tem 30 anos, porque ela conta com a minha bagagem jurídica de 30 anos e com a do meu sócio financeira do mesmo tempo. Então, para a gente chegar até a modelagem Jequitibá, na verdade, precisou de uma vida inteira profissional. Porque com o conhecimento que eu tinha há 20 anos, eu não teria tido, talvez, tanto sucesso, não dominaria tão bem o assunto como hoje eu domino. E estamos sempre aprendendo, hein? Domina, sim. Vamos colocar muitas aspas nesse domina aí, porque a cada dia nós aprendemos e nos surpreendemos com as coisas que acontecem. É verdade. E, Fulvio, caminhando aqui também para a parte da tokenização de fato e tal. A gente já sabe aqui, o pessoal que está assistindo provavelmente também, que a tokenização, o que é? Eu criar ali uma representação digital, que é um token, sobre o direito de um ativo. E aí, beleza, joguei na blockchain, isso aí foi um processo de tokenização. Cara,
por que, assim, por que criar uma... A gente já falou algumas coisas aqui, mas eu queria aprofundar um pouco. Por que criar uma tokenização desse ativo judicial? Enfim, por quê? Por que você acha que isso... Por que surgiu para vocês isso como uma possibilidade interessante? Eu acredito que tenha sido uma combinação, né, porque a tokenização ela é uma ferramenta disruptiva, né? Nós estivemos em abril em Londres, houve um summit lá em Londres, chama AIM de mira, né? AIM Summit, que ele ocorre 2 vezes por ano. Em abril ele acontece em Londres e agora em outubro ele aconteceu em Dubai, né? Inclusive os organizadores são organizadores que são lá dos fundos de investimento do Oriente Médio, né? Então, teve uma série de discussões. A Jequitibá era a única empresa brasileira representada nesse evento. Uma pena, porque é um evento muito, muito interessante, um evento de muitas coisas. Entre os painéis, houve uma manhã inteira falando sobre tokenização e como é revolucionária a ferramenta da tokenização. Então, não é só a tokenização como novidade, como se fosse aí um modismo. A tokenização, ela é um movimento que veio para ficar. Tá chovendo muito lá e acho que ele está com problema no áudio. Deixa eu ver se ele aqui tem que botar no meio. Eu tô... Acabou a luz aqui agora. Percebemos que você deu uma subida aí. Tá meio escuro mesmo. Então, boa, botou no mudo ali, já tá tudo certo. A gente vai tocando aqui. Então, realmente é um movimento que veio em definitivo. E assim, as cifras e números que eles passaram, primeiro que você tokeniza praticamente qualquer coisa, se não qualquer coisa, e segundo os números, né, o volume de produtos, podemos chamar assim, que serão tokenizados ou tokenizáveis num futuro muito próximo, é gigantesco. Então, isso realmente seduziu bastante. Nós acreditamos que, hoje, a melhor e mais democrática forma de nós conseguirmos distribuir esses ativos e distribuir a oportunidade de investimento nesses ativos é através da tokenização. Porque aí nós fracionamos no número que seja um número acessível a essas pessoas, e com isso a gente consegue fazer realmente com que essas pessoas tenham acesso a essa plataforma. E hoje, a tokenização, no Brasil especificamente, eu vi que entrou uma pergunta foi uma pergunta, um comentário muito pertinente de um participante aí, muito legal quando a gente tem participação, porque enriquece muito o debate, né? Realmente, o que falta no Brasil, que é motivo de reclamação tanto pátria quanto de investidores estrangeiros, internacionais, é a segurança jurídica das operações. No Brasil, a gente ainda vive um pouquinho, se não bastante, dessa insegurança jurídica. A gente tem regras que valem para o momento, e quando o momento ou as circunstâncias se alteram, essas regras elas acabam se alterando e se modificando com velocidade maior do que aquela que seria desejável, né? Então, para quando a gente pensa em médio e longo prazo, investimento em produto jurídico, a gente precisa também colocar no cálculo do risco a questão da segurança jurídica no Brasil, né? E hoje, a tokenização, ela já está com esse grau de maturidade. Então, Arthur, por que tokenização? Porque hoje a gente tem uma CVM olhando para isso, organizando essas plataformas de tokenização. A gente tem já estudos que demonstram que a tokenização é um caminho seguro, que é um caminho que dá para a gente trilhar sem susto, né? Está sujeito a todas as variáveis, como qualquer outro investimento. Nenhum investimento é um investimento 100% seguro, mas ele é um investimento mais seguro. O ativo judicial é um investimento mais seguro do que a média. O risco é o risco Estado, quando a gente fala em precatório, para vocês terem uma ideia, né? Então, o Estado não vai quebrar, e a gente pode, então, trabalhar com a tokenização de uma forma mais
tranquila, de uma forma mais serena e segura. Boa, boa. Muito bom. E, Fúvio, pensando na tokenização como sendo uma alternativa interessante e tal, a gente vai entrando em algumas outras camadas do que é a democratização, eu diria. Porque, olha só, quando você pega esse ativo judicial e torna ele líquido para a pessoa que está lá hoje disputando lá judicialmente, ou seja, um precatório, enfim, qualquer ativo que seja, para esse litigante, vamos dizer assim, você está dando liquidez para ele. Ok. Só que aí você pega essa falta de liquidez temporária desse título, vamos dizer assim, e empurra ela para alguém, num modelo não tokenizado, vamos dizer. Então, a pessoa que comprou aquilo ali, ela comprou a bombinha do outro, tipo assim, entendeu? Sim. Né? Agora, quando você tokeniza, a gente está falando o seguinte, que você está dando oportunidade para esse investidor também, vamos dizer, passar essa pouca liquidez para frente, sendo de acordo com o que ele acha ali, ganhei X tempo aqui, eu acho que isso aqui valorizou tanto pelo tempo que eu já esperei, vou vender por tanto. Então, ele ganha mais essa possibilidade, né? Eu acho que isso também enriquece muito aí. Dúvida, brilhante. É uma via a mais de negociação que foi criada, né? Então passa a existir como mais uma possibilidade também para rearranjar essas exposições e essas carteiras. Então, dentro do seu portfólio de investimento, quando você pensa em diminuição de risco, diluição de risco pela diversificação, a tokenização surge como mais uma possibilidade e, portanto, agrega. Você tem mais uma forma de você, às vezes, realizar o seu lucro, o seu ganho ali, o seu retorno sobre o capital investido, que não existia antes. Então, você está corretíssimo, é bem por aí. Show. E um detalhe, Arthur, nessa linha do que você colocou aí. A tokenização, ela pode vir com uma diversificação da diversificação. Como assim? A Jequitibá, ela já vai diversificar lá. Imagino que vocês têm quantos hoje? Vocês têm esse número? Quantos precatórios ou quantos ativos diferentes em carteira? Em diferentes eu vou ficar devendo essa resposta, porque a gente tem um pouco de tudo aqui. A gente trabalha na Jequitibá com o conceito de cesta, tanto para nós mesmos, para consumo próprio, quanto recomendação para investimento. Porque nessa diversificação é que a gente consegue uma segurança maior também. Então, tem ativos estaduais, desde o estado de São Paulo até outros estados, temos municipais, de municípios que pagam dentro do regime geral, então estão pagando bem. Nós temos federais, nós temos de autarquias, é uma miscelânea. A Jequitibá deve ter hoje em carteira alguma coisa entre 30 a 50 milhões de reais de produtos próprios, né? São os produtos que nós temos. E diversificado em N produtos, diversificado, né? Em muitos produtos diferentes. Aí, olha o que eu estou pensando. A tokenização pode fazer ou dar oportunidade da Jequitibá tokenizar uma cesta. E o investidor pequeno, ainda que com baixo capital, ele pode investir em diferentes cestas que já são seguras. Então, ele dá a segurança da segurança. Então, porque assim, com certeza é o trabalho de vocês isso, né? Ver assim, cara, qual a margem de acerto nossa, né? Mais ou menos é por aí, né? Tem um nome para isso? Olha, aqui a gente pode, não sei se existe um nome, podemos até batizar, de repente tem um ineditismo aí, mas não é nada complicado, desde que a gente seja do ramo, de nós chegarmos a esse grau quase que máximo de certeza, porque primeiro tem o índice histórico, né? Então, nós temos aqui mapeados os estados brasileiros, nós sabemos os ritmos de pagamento históricos desses estados, então a gente acompanha os indicadores, que são o CAPAG, qual que é o CAPAG daquele estado ou daquele município, né? A capacidade de pagamento daquele município, é um índice oficial do governo federal que vai monitorando a situação fiscal dos estados.
como é que está esse Estado? Ele está endividado, não está endividado? Ele está cumprindo os seus pagamentos ordinários? Como é que está a folha de servidores desse Estado? Está em dia, não está em dia? Teve que parcelar 13º ou não? Está pagando direitinho? Qual que é a receita corrente líquida desse Estado? Qual que é o grau de investimento que ele está fazendo? Enfim, esses dados, tanto para a União Federal quanto para os estados e municípios, eles permitem, junto com o histórico de pagamentos que vem sendo feito por esses entes, permitem um grau de acerto e de certeza praticamente absoluto. Né? Cara, pensando nisso, vocês têm história. 5%, mas fica ali acima de 90%. É porque vocês têm muito histórico, né? Eu não tinha pensado por esse lado. E se vocês fazem esse trabalho de dados, vocês quase que conseguem prever quanto tempo aquele Estado vai pagar. Sim. Chegamos a esse grau de certeza. E, na eventualidade, né, de novo, Brasil, né, aliás, a empresa chama Jequitibá, podia chamar Jabuticaba também, porque os precatórios são um produto genuinamente nacional, né? Se chamasse Jabuticaba, estava bem nomeado também. Mesmo com todos esses elementos, todas essas informações, estamos no Brasil. Sujeito, como você viu aí, Michel, a chuvas e trovoadas e apagões. Então, como é que nós resolvemos essa questão dessa insegurança que ainda persiste? Né? Porque cara, eu tô a 20 minutos do Congresso. Então, tá chovendo uma chuva normal aqui, não é tipo assim, tá caindo o mundo, não. Já fiquei sem luz umas 3 vezes aqui durante a live, o no break que segura. Aqui nós tivemos um problema com a distribuidora aqui também, teve gente que ficou praticamente uma semana sem luz, naquela tempestade que deu ali, na mudança lá do microclima que deu aí, tem gente que ficou uma semana sem luz, e assim, até a casa do prefeito aqui da capital de São Paulo, que é num condomínio próximo aqui a São Paulo, na Granja Viana ali, ficou também sem luz, então afetou todo mundo. Sabedores disso, o que nós fazemos? Diversificação, porque se nós temos o conceito de cesta, e se nós aplicarmos esse conceito de cesta, nós conseguimos, um produto pelo outro, manter a média de rentabilidade prometida para os investidores. Então, a gente tem condição de se comprometer com essa taxa de retorno. Boa. Fulvio, eu estou querendo encontrar uma forma de fazer essa pergunta sem pensar assim, mas eu não quero que o Fulvio fale o segredo industrial dele. Eu queria que você... Hã? Aqui a gente tem o papel educacional também, não tem segredo, não. Então, boa. E agora, não sei o que você vai perguntar, e de repente a gente vai descobrir um segredo aí. Não, mas assim, eu queria entender como você avalia. Então, por exemplo, eu falei aqui um exemplo bem tosco da pensão alimentícia. Eu quis trazer um exemplo mais, vamos dizer assim, simplão. Mas por que não, por exemplo, uma pensão alimentícia? Ou seja, que critérios que você utiliza para avaliar? E eu imagino que você chegou já num nível que, assim, você está igual o mecânico. Ele escuta e fala, isso aí é a repimboca da parafuseira que está ruim. Então, tipo assim, você já escuta o processo, você já tem mais ou menos uma noção. Mas quais os critérios que vocês utilizam para saber se aquele processo é interessante? Precatório, eu acho que, assim, você já deve ter esses requisitos que você falou de capacidade de pagamento, de onde está o precatório e tal, enfim, você já deve ter uma regra mais ou menos. Mas o que não é precatório? Como é que você avalia isso? Porque eu tenho uma dificuldade, assim, de entender, mas como é que você avalia se o cara lá que está sendo executado tem capacidade de pagamento também ou não, assim como o Estado? O que para nós é a mesma coisa, né, Arthur? Para ele deve olhar e falar, nossa, isso aqui é ouro, isso aqui... Exatamente. Não vai conseguir vender nunca, né? Não é tanto assim. Infelizmente, gostaria de ter a receitinha de bolo aí que pudesse ser aplicada de uma forma geral. Respondendo sem qualquer tipo de problema a sua pergunta, Arthur, caso a caso. Caso a caso. Não tem uma fórmula que a gente possa aplicar indistintamente para qualquer tipo de situação. Então, lógico, os precatórios eles têm os índices de parametrização, balizadores, que já são mais comuns e mais conhecidos, vamos dizer assim, você acertou nisso. Quando você sai dos precatórios e passa para os ativos judiciais, que não são os precatórios, você entra num mundo de incerteza um pouco maior.
Então, a gente... Caiu na Deep Web, né? Você saiu do precatório, caiu na Deep Web. Exatamente, você está junto com, assim, com um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Coisas que a gente já afasta de plano. Pessoas que chegam aqui e falam assim, olha, eu tenho aqui uma discussão, que é uma discussão que vai gerar 5 bilhões de reais. Obrigado, sucesso, boa sorte, a gente deseja o melhor para você, aqui não é o seu lugar. Então, essas coisas mirabolantes e bilionárias, assim, não que não existam, até existem ativos assim, mas eles são raros e, normalmente, eles não são comercializados numa praça. Ninguém sai É isso que eu pensei aqui agora. É coisa que o governador se envolve, é coisa que, né, sobe a... Às vezes os escritórios diretamente com o Poder Executivo Central, e aqui a gente tem contato, principalmente na região Norte e Nordeste, que tem feito um trabalho muito bonito de saneamento fiscal dos seus estados. A gente tem contato com os governadores, com secretário de Finanças, secretário de Gestão, controlador-geral dos estados, porque eles dão informações, os tribunais de justiça também, na parte judicial, eles dão informações muito relevantes para nós de qual que é o comportamento do Estado, para onde que o Estado está caminhando, quais são as políticas macro, isso orienta toda a esteira de investimentos. Mas isso são os precatórios. Quando não é precatório, a gente precisa realmente mergulhar no processo. Lembre-se que tudo nasce de um processo judicial, então nós vamos verificar as partes envolvidas, nós vamos verificar quem são, até muitas vezes, os escritórios que representam os interesses dessas partes envolvidas, para verificar o grau de qualificação desse enfrentamento. A gente vai verificar o conjunto de decisões que já foram tomadas, não no caso de comprar uma tese, mas no caso de uma ação que já esteja com algum tempo de caminhada, algum tempo de tramitação. Nós vamos verificar qual o conjunto de decisões, nós vamos verificar qual o estado que está sendo travada aquela discussão judicial, porque, apesar de tudo, no final das contas, acabar no STJ ou no STF, os estados têm os seus entendimentos que nem sempre são tão harmoniosos assim entre si. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo normalmente tem uma linha de orientação que não é coincidente com a de outros estados, do Rio, da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Sul. Existem diferenças, existem discrepâncias entre os comportamentos do judiciário nos diversos estados. Então, isso também serve para nos orientar. Olha, essa ação, a gente consegue, por exemplo, encerrar essa discussão dentro do Estado de São Paulo sem precisar levar para uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal? Conseguimos. Opa, então vamos olhar com mais cuidado aqui, né? A Jequitibá hoje, para vocês verem a diversidade, o seu exemplo, não pense assim, não, Arthur, não foi nada tosco, foi um exemplo muito interessante da diversidade de situações que aparecem. A Jequitibá hoje, por exemplo, está envolvida na antecipação, não posso dar detalhamento por uma questão de segredo de justiça e sigilo com o cliente, mas nós estamos envolvidos no que talvez seja a maior ação de inventário da história do Brasil. Um dos herdeiros nos procurou, amigos em comum, networking, e está buscando a antecipação de parte dos seus direitos de herdeiro, né, na sua herança. Fantástico, cara. Então, a gente está trabalhando, é uma operação delicada, uma operação que nós chamamos de operação estruturada, não nós, o mercado chama isso de operação estruturada. Então, a gente cria alguns atingimentos e liberação de recursos conforme esses atingimentos forem ocorrendo. Então, se a próxima decisão... Muito legal, cara. Muito legal. É bem interessante. Olha, já temos aqui uma prova tal, já tem uma decisão do magistrado aqui do Tribunal de Justiça, já deu aqui uma decisão... Opa, libera uma parte do recurso. Então, a gente trabalhou com um total, que é um total muito, muito interessante. A gente está falando de alguma coisa como 80 a 90 milhões de reais, de uma parte do quinhão de um dos herdeiros. O inventário é monstruoso. Aonde você pega, assim, você vê que o dinheiro brota, assim. O falecido de Cujos,
ele tinha, para vocês terem uma ideia, vocês estão na parte de investimentos, aí na plataforma de tokenização de investimentos. Em poupança, declarado no imposto de renda, em poupança, há 312 milhões de reais. Nossa então, Senhora. A pessoa que não zela, ou não zelava, né? Faleceu, não zelava pela qualidade de seus investimentos. Porque quem que deixa 312 milhões de reais na poupança remunerada e corrigida pela TR? Então, talvez se tivesse no colchão eu entenderia, mas na poupança realmente não dá para entender, não. Não dá. Sabe o que foi isso? Eu vou dizer o que foi isso. Um gerente de algum banco pediu para fazer algum investimento ali, falou, pô, deixa isso aqui. E era tanto recurso, era tanto dinheiro. Nem lembrava, 300 milhões, eu nem estava lembrando, não achei esse dinheiro aqui, rapaz. Não vai fazer a menor falta, como de fato não fez, para a pessoa. Então deixa lá, vou fazer um... Não, o gerente é amigo. A amizade, o relacionamento deve ter valido mais do que a opção por um retorno melhor do investimento, né, do valor investido. E aí, olha só, a gente está falando aqui de um negócio que, cara, assim, a certeza de recebimento desse título beira 100%, como você trouxe ali já, cara, isso beira 100%. Né? Então, a questão é o tempo, né? A certeza existe. O Michel caiu. Sim. E aí, falando em tempo, em retorno, você tem como dar para a gente, assim, é óbvio, tudo que a gente está falando aqui são, né, no mundo teórico, mas claro, olhando esse histórico e tal, o que vocês entendem que é um retorno legal e um tempo legal dentro desse retorno que você vai abordar? As melhores oportunidades de investimento, na nossa avaliação, são aquelas situadas num retorno estimado de 4 a 6 anos. Então, nós conseguimos as melhores remunerações sobre o capital investido, os melhores retornos, com um trabalho de médio e longo prazo. Então, de 4 a 6 anos são as oportunidades que se apresentam como melhores, porque nós conseguimos, por um lado, fazer a aquisição desses ativos por um valor mais interessante e, consequentemente, na outra ponta, fazer a entrega, a devolução também de percentuais mais apetitosos para os investidores. Então, qualquer coisa que se situe entre 4 e 6 anos compõe a nossa carteira de recomendação de investimento. E esse retorno? Também aspiração, viagem, vozes da nossa cabeça vão nos dizer aqui qual que é um retorno interessante, mas o que vocês consideram um retorno interessante para o investidor? Olha, a gente está falando de um retorno médio de Selic mais 15 a Selic mais 20, mais próximo dos 20 do que dos 15, inclusive. Né? E a gente gosta de surpreender, então a gente, quando bom, trabalha... Mas mesmo assim é bom, hein? É bastante interessante. E a gente, com frequência, acaba surpreendendo positivamente, né? Então, mesmo comprometidos com essas taxas, a entrega costuma ser melhor até em muitas situações, em muitas oportunidades, do que essas que a gente está comprometido. E existe alguma forma de liquidação parcial, vamos dizer assim, vocês, digamos que a Jequitibá venha a emitir lá, fazer uma captação pela Tokeniza e vai captar dinheiro para, enfim, para o objetivo de vocês de aquisição de ativos judiciais. Existe alguma forma de vocês ter uma remuneração no meio desse caminho, antes desses 4 anos, tipo assim, alguma... remuneração sobre o título mesmo, algum juro sobre o título, alguma coisa assim, ou eu comprei, eu tenho que esperar esses 4 a 6 anos para ter o resultado final. Claro, como a gente sabe que é um token, eu posso vender ele no meio do caminho se eu não estou a fim de esperar. Mas se eu quiser ter o resultado financeiro, eu tenho que esperar de 4 a 6 anos, é isso? Não necessariamente, Arthur. A gente, de novo, dentro do conceito de cestas, nós podemos estruturar uma cesta em que a gente tenha na composição dela precatórios ou ativos judiciais que tenham um tempo de maturação mais curto, mais rápido. Então, nesse caso, e aí seria atendendo até uma solicitação da Tokeniza. Se a Tokeniza chegar e falar assim, olha, para a gente é interessante aqui, além dos seus produtos tradicionais, aí, dos tempos tradicionais, seria interessante a gente pensar num produto aqui, num Jequitibá 3,
que entregue alguma coisa, a cada 6 meses a gente faça um pagamento de algum dividendo aí sobre o investimento. É possível? Totalmente. Cara, eu peguei uma sacada. Tem a previsão do precatório todo, você já pode adiantar. Eles devem ter uma planilha lá, claro que não necessariamente uma planilha, tô só desenhando aqui. Eles devem ter uma planilha lá, falar assim, beleza, tá aqui nossa régua de recebimentos daqui até 2034. Então vocês, vamos montar uma cesta? Vamos. Mas assim, qual cesta eu quero? Cara, vamos pegar uma cesta aqui mais arrojada, então vamos pegar esses com retorno maior e tal. Então vocês têm uma flexibilidade, até por essa experiência, por essa quantidade de ativos que vocês têm essa flexibilidade, né? Sim. E às vezes não é nem ativo que já está encarteirado aqui conosco, é oportunidade que surge no mercado. Todos os dias nós somos impactados. Isso é um pouco... tem o lado ruim, porque isso é resultado da situação que não é uma situação fácil da economia brasileira. Era outra pergunta que eu ia te fazer, aí acho que você já responde junto. A flutuação do mercado trabalha ao inverso de vocês, então. O mercado, nossa, crise braba, vocês vão ter muito mais oferta de bons ativos para Jequitibá. É uma realidade, não é exclusiva desse segmento, mas ela acaba sofrendo o impacto dessas situações marginais, que são situações que interferem aí no país como um todo, e exatamente desse jeito, Michel. Quanto maior a situação de premência, mais ativos serão disponibilizados, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não podem esperar. Alguém que faz a cessão do seu crédito, alguém que vende o seu precatório, o seu ativo judicial, ela normalmente está enquadrada em uma de 2 situações. A primeira, ela é mais óbvia, é a necessidade. Eu tenho uma necessidade, qualquer que seja ela, desde pagar um cuidador para o meu pai, até pagar uma conta que está com uma indexação a um índice de correção maior do que aquele do precatório. O precatório hoje é Selic, qualquer coisa, e não é difícil achar, que cobre mais do que a Selic, vai comer o seu precatório futuro. Então, na verdade, você tem uma expectativa. Não, eu vou esperar e vou receber 100% do meu ativo judicial. Claro, é seu direito. Agora, o poder de compra do seu ativo lá na frente, se você tiver algum tipo de obrigação financeira que te consuma por uma indexação pior, mais recurso, quando você chegar no seu 100%, na verdade, você vai ter menos do que aquilo que nós estamos oferecendo nesse momento para você, né? Essa conta precisa ser feita, e nem sempre as pessoas têm instrumentos pessoais para fazer isso. Então, a gente precisa pegar na mão e ir explicando passo a passo para aquelas pessoas. Falar, olha, 100% é enganoso, 100% é ilusório muitas vezes, porque é 100% do quê? 100% de uma coisa futura corrigida pela Selic. Selic está com... E aí, como é que faz? E nessa linha que você está falando... Tá patamar, ano que vem, provavelmente, na mudança... Não, imagina quem está segurando um precatório de antes da pandemia. Coitado. Entendeu? Que não quis realizar, não quis vender. Não é? Onde a inflação disparou, você poderia ter aplicado o dinheiro e estar ganhando um absurdo com esse dinheiro, que está 13% ainda dos juros, mas a pessoa escolheu ficar segurando aquilo. Não, e eu acho que até mais grave... Para finalizar isso, eu acho que é importante, ou a pessoa vem pelo amor ou pela dor, né? Ou a pessoa vem para o atendimento a uma necessidade, ou a pessoa vem em busca de uma realização de uma oportunidade. Olha, eu estou trocando minha casa aqui, e o que é mais barato? Eu contrair um empréstimo junto a uma instituição financeira ou eu vender um precatório? Não precisa nem pensar 2 vezes. O precatório, você sai da posição que você está, monetiza, e ao mesmo tempo você não cria uma dívida. Não é como um crédito consignado, por exemplo, que para os aposentados, de um modo geral, é uma via de escape, uma válvula de escape natural, mas você está gerando uma dívida, você está comprando um passivo gigantesco. O precatório não, muitas vezes aquele mesmo idoso aposentado que tem possibilidade de fazer o consignado, ele tem ativo, e às vezes mais de um.
O servidor público aí tem 2, 3 processos que o sindicato da categoria profissional dele discutiu para ele, tem ali aquilo que está guardado. Trocar a casa dele, trocar o carro, enviar o filho ou neto para fazer um curso no exterior, um intercâmbio, que na volta vai dar oportunidade para esse filho, para esse neto, ter uma qualificação melhor no seu emprego, ganhar mais. Enfim, não é só uma necessidade, não é só o lado triste, é a oportunidade também. Às vezes a pessoa tem uma... É o cavalo sem rabo passando. Dinheiro, ele só vale se estiver circulando, né? Liquidez, exatamente. Não, e tem um papel social nisso tudo aí gigantesco, né? Porque eu penso assim, Fulvio, cara, normalmente quem tem já um precatório legal e tal para receber, porque é um processo que demora 200 anos até virar um precatório. Então, quem tem já é o cara que já está meio velho, vamos dizer assim, né? Ele já está mais velhinho e tal. Então, ele já começou o processo com uma idade mais avançada, no final dele já está bastante, muitas vezes, idoso, né? Pois é, e aí, cara, você se vê numa situação, cara, beleza, vou deixar para meu filho, vou deixar para alguém, por que eu já não realizo isso aqui logo? Vou cuidar às vezes estou doente, às vezes, como você falou, quero viajar, quero realizar um sonho, né? Normalmente a gente chega no final da vida e vê que perdeu tanto tempo, falou, cara, vou vender esse negócio aqui, vou perder um pouco de dinheiro, mas, enfim, vou viver minha vida. Então, tem um lado social muito interessante aí no que vocês fazem na Jequitibá, né? Inclusive, para as pessoas que têm, é frequente a gente receber esse tipo de resposta. Eu não tenho pressa, não estou precisando de dinheiro, eu vou... Porque nós temos um trabalho também de busca ativa, não só passiva, esperando ser impactado, mas também identificando bons produtos e indo atrás deles no mercado. E, frequentemente, as respostas são nessa linha. Olha, eu não tenho pressa, eu não estou precisando de dinheiro, eu vou deixar isso aí para o meu filho, para o meu neto. A nossa resposta, inclusive a gente demonstra isso matematicamente, é exatamente essa. Não deixe para o seu filho e para o seu neto um problema, deixa a solução. Antecipa, aplica isso em qualquer produto que exista no mercado melhor do que a remuneração da Selic, e são muitas as situações que se apresentam com essa característica, né? E deixa para o seu filho e para o seu neto uma coisa realmente boa, não um problema. Aplica na Jequitibá, para poder comprar mais dinheiro na frente o cara receber, né? Como a diversificação protege, né, cara? Porque qual o problema desse cara lá? Ele tá zero diversificado. Zero, exatamente. E mais ainda, Michel, ele está deixando a decisão da vida dele, ou as decisões da vida dele, na mão de um terceiro, que é, historicamente, um péssimo administrador, um péssimo gestor, que é o Estado. Então, qual é o sentido, qual é a lógica de você deixar uma decisão da sua vida na mão de um terceiro, que é reconhecidamente um mau gestor? Por que você não assume as rédeas dessa situação e traz para você a decisão de onde, quando, quanto você vai investir? Cara, para mim, pessoa física, eu sou muito também do cara, se eu puder tomar conta e fazer agora, eu quero. Até um caso pessoal que aconteceu, eu moro num lugar onde tinha um problema jurídico com o condomínio. Brasília, até 15 anos atrás, não existia escritura em Brasília. E aí, Brasília está passando por um processo de regulamentação, e aí teve essa questão, chegou a hora de regularizar o condomínio onde eu tinha um lote na época. E aí, o pessoal todo entraram em discussão, cara, a gente... Na época, o empreendedor que tinha loteado lá atrás e tal, ele alegou o seguinte, olha, eu tive 30 anos de custo de PTU, de não sei o quê, isso aí dividido dava, na época, 11 mil e pouco, quase 12 mil reais para cada lote. Tá. E aí, cara, mais de 500 lotes, o pessoal entrou em discussão quanto a isso, e aí eu e o meu tio, nós somos vizinhos, tem lotes um do lado do outro, a gente sentou, conversou e a gente, cara, mesma linha de pensamento, seguinte, cara, isso vai virar briga. Obviamente, o cara vai ganhar alguma coisa se ele tiver pago esses anos todos, se tiver pago esse PTUs, não sei o quê. A gente senta com esse cara, negocia esses 12 mil aí que ele quer receber e vamos nessa.
No dia seguinte, ligamos pro empreendedor, cara, somos dois, beleza, tem uma briga lá, mas, pô, vamos sentar a gente aqui. Almoçamos com o cara, ele parcelou em 12 vezes sem juros na época, deu um pouquinho menos de R$ 1.000 cada parcela. Já fizemos a escritura, eu já comecei a construir minha casa, e aí, falando de hoje, minha casa fica pronta em abril. Hoje, eu recebi um e-mail do condomínio, por isso que eu lembrei da conclusão do processo, que deu que ele tem, de fato, um valor a receber. Talvez não seja os 11 mil e pouco, mas, cara, os caras já têm 2 anos nessa briga, sim, já gastou com advogado, tempo, lote que tá parado, que, cara... Porque tem outros custos aí, você mesmo está falando. O custo da oportunidade, muitas vezes, é até superior àquele monetário expresso ali no boleto, né? Exato. Então, o fato de você já estar em processo de construção, finalização da sua casa, a sua paz de espírito daquela situação está equacionada, está resolvida, encaminhada, são valores muitas vezes intangíveis, né? E que você não pode desconsiderar no momento de tomar uma decisão, né? Então a gente fala que realmente, Arthur, a gente devolve para a pessoa, tem esse papel social de devolver, em primeiro lugar, para a pessoa a dignidade da escolha, que o Estado retirou dela. Porque hoje o Estado impõe quando e quanto ele vai pagar. Então, a lógica hoje é o Estado, que é o devedor, ó, a inversão de valores. O devedor escolhe quando e quanto ele vai te pagar. Então, a gente devolve com antecipação a dignidade da pessoa escolher o seu próprio destino. E se o Estado, né, aquela máxima de que se o desonesto soubesse como vale a pena ser honesto, né, se o malandro soubesse como vale a pena ser honesto, ele seria honesto só de malandragem, né? O próprio Estado deveria apoiar essas iniciativas, uma vez que ele não moraliza o seu estoque de pagamentos, de precatórios, o seu ritmo de pagamentos desse estoque. O próprio Estado deveria incentivar algumas iniciativas nesse sentido, com empresas sérias, como nós nos julgamos, porque aqueles recursos que são auferidos pelos credores com as suas antecipações, eles não vão ser aplicados na Suíça, nas Ilhas Caimã. As pessoas vão consumir no próprio país e, consequentemente, nos próprios estados. Isso tem um ciclo virtuoso que não pode ser desconsiderado também, né? Nós tivemos um projeto na Paraíba, com uma categoria profissional lá na Paraíba, junto a um banco de investimentos, e nós fomos, nesse ano, 2022, nós fomos os maiores originadores desse banco. Então, a gente está falando de uma movimentação só de um produto para um banco de um estado, Paraíba, nós movimentamos 500 milhões de reais em ativos judiciais precatórios, a um custo lá de 100 e poucos milhões de reais, então foi uma compra muito boa para um investidor, e foi também uma venda muito boa para os credores originais que resolveram aderir, porque cada um deles recebeu ali uma média entre 500 a 700 mil reais, cada um deles, e não eram só de João Pessoa, de Campina Grande, tinham moradores de Piancó, Catulé do Rocha, Areias. Ou seja, imaginem o impacto econômico em Catulé do Rocha, sertão paraibano, que provoca uma pessoa do dia para a noite, sem expectativa nenhuma, ter 700 mil reais em mãos para gastar. Essa pessoa vai consumir o próprio município, né? Se bobear, vira prefeito, mas se não tiver pretensões políticas, ela vai comprar uma residência ou construir, vai procurar ajudar os seus familiares mais próximos. A movimentação em Catulé do Rocha, em Areias, em Piancó, né, é uma movimentação financeira altamente expressiva, que muda a realidade econômica desses municípios. Não está retornando em imposto, está retornando em não sei o quê e tal. Imagina, o cara que estava ali pendurado na vendinha ali, com a caderneta lá, quitou a vendinha, entendeu? Sim. Aí o dono da vendinha já consegue comprar uma moto, melhora o deslocamento dele. Você está falando em investimento
um ciclo de investimento e reinvestimento que você beneficia toda uma comunidade, você não beneficia só uma determinada pessoa, né? E tem ganho muitos, tem ganho para o investidor, tem ganho para os credores, que são cedentes desses ativos, tem ganho para nós que fazemos essa operação, e tem ganho para o próprio Estado. O próprio Estado se beneficia disso de forma direta, não é nem indireta, é direta. Verdade. Não, e aprofundando ainda mais nesse papel social, Fulvio, eu até estou pensando aqui que tem dois lados isso que eu vou falar, porque tem gente que se você tira o precatório, se ele se resolve o problema do precatório da vida do cara, ele sente que ele pode morrer no outro dia, porque a vida dele é em torno de contar para todo mundo que ele tá, porque eu tenho esse processo, então tem esse lado. Vamos retirar essa hipótese do que eu vou falar agora. Mas você tem gente, cara, que ele tá realmente a vida girando em torno disso e a vida tá parada porque o cara... Eu conheço inúmeras pessoas, não vou dizer inúmeras, talvez esteja exagerando, mas eu conheço algumas pessoas que você vai conversar com ela, normalmente funcionário público e tal, antigo, tudo. Nos meus estágios que eu fiz um estágio no TCU que ficou marcado para mim, porque tinha um cara ali, Fulvio, que se eu resolvesse o precatório dele, eu acho que ele tinha que pedir demissão, a exoneração do cargo, porque ele ficava o dia inteiro por conta de ver como é que é o precatório. Então, você tira da vida do cara uma pedra que às vezes não é nem só financeiramente, mas psicologicamente aquilo ali vai detonando você e cansaço, eu tenho para receber, tô puto com o governo e tal. Você tira daquilo ali, a vida do cara vai virar uma beleza dali para frente, né? É aquela sensação. Ou então a gente piora, né, porque é mais ou menos o equivalente à síndrome do ninho vazio, né? Que quando os filhos crescem em casa, saem de casa, você fala, pô, e agora? Todo o nosso esforço foi aqui para criar. Nem quero pensar nisso. O que eu faço agora? As minhas têm 1 e 2 anos, então, cara, se pensar nisso já me assusta. Porque, cara, agora ela estava pendurada nas minhas costas. Tem 23 anos completados ontem, a primogênita, que no meu caso, né? E um outro de 15. Então, o meu ninho vai ficar preenchido ainda por um período aí, mas já estão ganhando asa aí, estão pelo mundo. E você tem que ter outra preocupação. Então, brincadeiras à parte, você tem toda a razão. Você tira um peso da pessoa, que muitas vezes a pessoa fica orbitando ao redor daquela expectativa e deixa outras coisas passarem. Quando ela foi ver, passaram 10 anos, e aí o único pensamento dela, a única preocupação era, um dia o papai vai receber, um dia o vovô vai receber, olha, não esquece, se eu morrer de repente, tem um processo, fala com o doutor tal, a doutora tal. A vida da pessoa passa a girar ao redor. Uma coisa para vocês que é isso, cara. A minha avó, ela é viva, e se Deus quiser vai ficar viva por bastante tempo ainda. Amém. Ela tinha um imóvel... E por muito tempo ela ficava em dúvida se vendia ou não esse imóvel. E os filhos sempre falavam, mãe, pô, vende esse imóvel e tal, pô, vai cuidar de você. Ela, mas isso aqui é para vocês. Mãe, cara, ninguém quer isso. No sentido assim de, cara, a gente quer que você aproveite, né? E, cara, isso rodou por mais de 10 anos, esse papo desse imóvel. Já teve boas ofertas, já teve ofertas ruins e tal. E aí tem uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos atrás, não, foi muito mais de 10 anos esse papo desse imóvel. Há uns 2 anos atrás, ela falou, não, vou vender, vou comprar uma chácara para mim, vou construir uma casa nessa chácara e tal, e beleza. E ela fez isso. Vendeu, cara, muito rápido o imóvel no centro, imóvel bom. Vendeu o imóvel, ela criou a chácara, construiu a casa, comprou um outro imóvel menor, que depois já se valorizou. E aí ontem a minha mãe dormiu lá com ela, e aí tava me contando sobre isso, lembra tal, e aí ela falando assim, cara, eu devia ter vendido isso há 20 anos atrás, que ela, cara, apaixonada pela chácara, cria galinha, cria porco, não sei o que, olha só. É um exemplo típico disso. Quantas e quantas pessoas acabam se apegando a determinadas situações, né? É justa essa situação de você se apegar, porque aquilo tem o seu valor para claro. Né? Tem uma história, né? Não é só o dinheiro, tem uma história, né? Tem uma história. Então, eu moro aqui em São Paulo, num bairro que é bastante valorizado, ainda tem empreendimentos em lançamento, né? Aliás, os valores pornográficos, não sei de onde que eles arranjam esses valores para cobrar desses lançamentos. Mas, frequentemente,
foram negociações de muitos anos que se arrastaram e as pessoas, as proprietárias originais, não vendiam. Não, porque aqui nesse quintal, meu filho brincava, jogava bola com ele, não sei o quê. A pessoa falece, não vou dizer que seja exatamente assim, mas se não for no velório, é um pouquinho depois, os filhos já estão lá, boa, e aí, incorporadora, quanto é que você paga, não sei o quê. Tá. Às vezes o velório foi no sábado, né? Tem que esperar a segunda, né, filho? Às vezes, exatamente, às vezes não dá para ser no mesmo dia, porque não é dia útil. Mas por que isso? Porque a relação de afeto é diferente. Né? Não tem aquele peso da afetividade como tem para o proprietário original, para o credor original. O valor, né? Chegar num valor é um desafio, porque para os pais, os filhos são sempre os mais bonitos. Não, mas esse aqui é o meu precatório. Com certeza, cara. Com certeza. Só isso no meu precatório? Não, mas veja, é uma questão de mercado, é uma questão de preço. Não sou eu que determino o preço, é um conjunto de situações que acabam determinando aquele valor. Aí é uma negociação que muitas vezes ela acaba se prolongando, porque você não pode, ao mesmo tempo, pagar mais do que aquilo deve, não é uma casa de benemerência, é uma empresa de investimento, mas também você não pode ofender o cedente e desqualificar aquele ativo dele. Você não vale nada. Jamais. Seria de uma desinteligência e uma insensibilidade muito grandes da nossa parte, né? Pelo contrário, não, o ativo é bom, o direito é ótimo, tal, mas o mercado está organizado assim, não tem mais. Por favor, senhor, consulte outros lugares, outras empresas, né? Está botando na balança inteiro isso aí, a realidade dos fatos mesmo e a realidade na minha cabeça aqui, que às vezes é uma realidade meio, né, lunática. E outra coisa, no momento que você pega esse precatório, porque a realidade, a pessoa física lá, o senhor que, poxa, esse precatório é a minha vida, é o meu FGTS, por exemplo, Plano Collor teve um monte de precatório aí de poupança de não sei o quê, de alimentação. No verão, Sarney. No verão, sim. Para aquela pessoa, cabe a ela única e exclusivamente pegar aquele precatório e deixar ele engavetado. Porque se você for gastar, ou se você for buscar meios, acaba que você come o dinheiro do precatório. Vocês têm isso, não é atalho, mas vocês têm meios de pressionar, de cobrar, de falar, opa, agora é a minha vez, não passa outro na frente, tem alguma coisa nesse sentido? Os precatórios, especificamente, eles têm uma ordem cronológica, existe uma fila virtual, que tem ali, cada um tem sua senha, quando chama o seu número, você vai lá e recebe. E essa fila, ela é muito democrática, porque ela é uma fila que obedece exatamente ao momento da orçamentação. Então, chegou no final do processo, aquela dívida ela passa a ser líquida e certa, aquele valor ele é inscrito no orçamento, municipal, estadual ou federal. E aí passa a ter um número, que é o número de ordem cronológica. E essa fila vai seguindo, quando o ente devedor chega naquela numeração, ele vai lá e vai pagar. E assim como em outras situações do cotidiano, existem algumas exceções, que são exceções pautadas, são exceções legais, mas elas são pautadas fundamentalmente no bom senso. Uma pessoa em estado terminal de alguma doença, câncer, AIDS, alguma coisa assim, não tem sabidamente, reconhecidamente, o mesmo tempo, a mesma capacidade de espera de outras pessoas. Então, ela entra numa fila ou numa listagem de preferência, né? Pessoas mais idosas, acima de 60 anos, mas existe uma outra acima de 80 anos, são consideradas credoras preferenciais ou super preferenciais, né? Outras doenças que levam à morte, mas antes provocam sofrimentos atrozes, esclerose lateral amiotrófica e outras congêneres, são situações em que a pessoa não tem mais aquele tempo de espera, ela não tem mais condições de esperar como outra pessoa que está livre dessa condição, né? Então, existem as Justo, né? Justo. A fila é um pouco menos demorada, mas ela é demorada demais para a expectativa do credor.
Ou seja, mesmo sendo menos demorada, ela ainda está fora do prazo, vamos dizer assim. Não vai ser pago no prazo, né? Muito, muito fora do prazo. Até para a gente ir caminhando aqui para o final, porque o papo está muito bom, mas a gente já está com 1h15 de live. Boa, né, cara? O papo ainda que a gente vai até meia-noite. Mas vamos recapitular aqui, então, um pouco. A gente, primeiro, entendendo ali essa questão do token, ser essa representação digital de um ativo. Aqui a gente está falando de um ativo específico, que é o ativo judicial, que pode ser um precatório, pode ser qualquer outro tipo de ativo. E a Jequitibá, enquanto gestora desses ativos e desse tipo de investimento, ela cria cestas que vão ser cestas que vão atrair aí o investimento de um possível tokenista e tal, que quer investir. O interessante de você tokenizar isso é justamente abrir a possibilidade para qualquer pessoa que tenha interesse poder entrar nesse tipo de investimento. Um ponto que foi muito esclarecedor para mim, Fulvio, essa questão da forma como que vocês analisam, por mais que ela pareça subjetiva, porque cada estado é de um jeito e tal, mas ficou claro para mim que vocês têm vocês entram lá no fundo do negócio e tal para pesquisar, para saber lá embaixo do tapete o tipo de sujeira que tem. Pelo que eu entendi, isso é pegar o processo mesmo, folhear, ler e é isso, né? Ver quem é o juiz, ver que as teses daquele juiz e por aí vai, né? Sim, exatamente. Legal. E aí, redundando lá na frente em um investimento que vai te dar um bom retorno em 4 a 6 anos e, na maioria das vezes, é um investimento que, cara, assim, eu diria que é líquido e certo, né? Então, agora, se quiser complementar alguma coisa nessa revisão, fica à vontade. Contra um devedor que é um devedor qualificado, né, que é o próprio Estado. Né? No caso do precatório, é o próprio Estado. No caso dos litígios privados, é lógico que a gente procura adquirir ativos contra empresas ou pessoas que sejam solventes, que tenham recursos para arcar com aquele valor, considerando que isso se materializará ao longo de algum tempo, né? 1 ano, 2, 3, 5. Então, a gente precisa calcular e medir muito bem esse risco para identificar se aquele, no caso que você mesmo falou, se o Michel, jogador, é um jogador que foi contratado, é um Endrick agora, que vai sair do Brasil para jogar no Real Madrid com 18 anos e tem pelo menos mais uns 15 de altíssimo nível, jogando lá fora, num time referência, que saia do Real Madrid, vai para um time inglês, sai do inglês, vai para um italiano, mas ainda rende durante um bom tempo, ou se é aquele jogador que já está naquela fase lá, que ele já atingiu o ápice dele, vai estar decaindo, e aí começa a ter que vender propriedade, se a sua pensão alimentícia é a única, se tratando muitas vezes de alguns exemplares dos seres humanos, a gente vê que normalmente tem uma meia dúzia para mais, então são várias pensões alimentícias que se acumulam, e normalmente a hora quem chegou lá primeiro e colheu, ok, os que vêm depois, acabou, não tem mais, não sai mais nada daqui dessa fonte, né? Então, essa análise ela é importante, realmente, nos litígios privados, quando a gente fala para usar um termo, eu ia passar incólume, mas vou usar um termo Faria Limer aqui, detesto essas afetações, mas você pega um claim privado, né? Você fala isso, o pessoal tem até arrepio, assim. A turma do colete aqui da Faria Lima, que a gente está situado aqui na Faria Lima também, a turma do colete tem arrepio quando escuta essas palavras em inglês aí. Então, um litígio privado é um cuidado a mais, é mais uma camada que a gente precisa depurar para poder identificar se aquele ativo é um bom ativo, é um ativo seguro, vai produzir o efeito esperado, vai trazer o retorno que a gente tem expectativa ou não. Aí entra o cara aqui, Fulvio, que é o sabe tudo de tal, não, mas se existe esse ativo, eu posso ir lá e comprar esse precatório também, não preciso da Jequitibá. Aí você entra aqui num ponto que, assim, o que eu enxergo, Fulvio? A Jequitibá como um agente que é altamente especializado, que por um preço baixo, diria até, talvez, vai fazer uma análise, uma curadoria, vai trazer para mim o filé da oportunidade. Cara, acho que eu fazer também.
O grande detalhe é esse. Contratualmente, se responsabilizando contratualmente com aquele retorno, né? É lógico, qualquer pessoa que reúna nela ou em pessoas próximas as qualificações para poder fazer essa mesma análise, identificar as oportunidades, tem todas as condições de seguir esse caminho. Nós oferecemos uma base que já é uma base testada, né? E não foi testado. O conhecimento que você já tem, Fulvio, você conhece o governador, você conhece o... Não que você vai usar isso, obviamente, né, de uma forma artimanhosa para... Não, a gente não está falando isso. Longe disso. Mas você já conhece o procedimento do negócio, você já tem acesso a informações que são públicas, mas são informações que, se você tem acesso a ela antes, ela está ali disponível para todo mundo. O processo tem muita coisa assim, cara. Esse processo foi nesse caminho aqui, isso aqui é uma bucha, né? Cara, é o que mais tem, né? Muitas vezes, quando a gente identifica a Câmara para onde foi no Tribunal de Justiça, foi distribuída aquela ação, foi remetida aquele recurso, pela Câmara você já sabe a decisão que vai ser tomada naquele caso, né? Sim. Então, isso é um ativo intangível que a gente... falei, demorei 30 anos para chegar com esse pouco conhecimento sobre o assunto. Esse um pouquinho de conhecimento que a gente hoje tem da parte jurídica, e não sou só eu que faço análise, hoje eu faço muito pouca análise pelo tempo, a gente está abrindo frentes e cuidando de outras questões estratégicas. Tem um time jurídico aqui que cuida dessas análises. Demorou 30 anos para chegar aqui, sabe? Você chega e olha o processo e fala assim, tá legal isso aqui, porque acontece isso. Não foi ontem que a gente aprendeu isso, como outros profissionais operadores do direito sabem, né? Foi muita barriga no balcão, foi muito trem para fazer comarca, ida e volta, desde as épocas de estagiário, até antes disso, que meu pai é advogado, é vivo até hoje, advoga até hoje, com quase 80 anos. Legal. Então, eu escuto falar de direito desde a minha vida intrauterina, né? Eu acho que... Na época analógica ainda, né, Fulvio? Na época que o vadimécum era levado embaixo do braço aqui, né? Analógica total, de petição até manuscrita, muitas vezes, né? Computador, a gente viu, a minha geração viu o computador nascer, celular e tudo mais, né? E vocês já... É uma geração que já tem essas ferramentas aí incorporadas no cotidiano. Eu vi nascer... E apanho até hoje, assim, muita coisa eu sou mais pro analógico, apesar de estar numa fintech, eu estou mais no analógico do que no tecnológico, né? Então, toda vez eu tenho que me obrigar a aprender um pouquinho desse lado aqui para dar conta do recado, porque é difícil. Cara, eu já tinha essa paixão por isso aqui. Agora eu fiquei, assim, fascinado, cara, porque, pô, o precatório já... Se você for pessoa física, lá é algumas dezenas de milhares aí para você participar de um precatório. E, pô, você pode chegar aqui e diversificar em cestas de investimento. Pô, na Tokenisa a gente trabalha com uma tese de investimento a partir de R$500. Então, cara, pô, ao invés de você comprar um título de capitalização, cara, tu compra um precatório. Olha o investimento. Cara, que loucura. Muito bom. Me lembra sempre os gerentes, né? Gerente de banco. Tem uma oportunidade de investimento aqui sensacional. Eu falei, a minha gerente, ela me liga. Eu tenho dó do cara, bicho, porque ele é obrigado a fazer isso, nem ele acredita. Putz. Concorre a prêmios. Eu falei, não faz isso. A minha gerente, ela me liga, cara, e aí ela sabe que eu sou da área, ela fala assim, Michel, pô, preciso bater uma meta. Então ela já conversa abertamente. É o meu combinado também. Eu falei assim, eu quero continuar confiando que quando você for me ligar para uma oportunidade bacana, eu realmente acreditar que aquilo é uma oportunidade bacana. Se você começa falando que título de capitalização é um bom investimento, nunca mais você vai ter credibilidade nenhuma para recomendar absolutamente nada. Fala para mim o seguinte, Fulvião, estou precisando bater minha meta, o gerente está no meu pé, eu preciso fazer eu preciso vender aqui um consórcio, eu preciso vender um título de capitalização. Ok, vamos estudar, se isso aí tiver, né, for razoável, eu ajudo, não tem problema, é reciprocidade. Mas não fala que é bom negócio, né? Exato. Como é que justifica para o Ernesto que você comprou um título de capitalização, Fulvio? Não entendi.
como é que você justifica para o Ernesto que você comprou um título de capitalização como um bom investimento? Isso eu compro na pessoa física, né? Não, eu estou falando na pessoa física mesmo, como sócio. Você justificar para você vai querer te matar e falar assim, pô, o cara que é analista financeiro, 30 anos de carreira, fala assim, não, você está brincando comigo, sócio. Não, certos crimes são inconfessáveis. Eu com muita discrição. Estou abrindo só aqui agora para a live, acho que muita gente vai ficar sabendo, mas eu mantenho de forma discreta esses pecadilhos. Mas beleza, Fulvio, cara, brigadão, muito obrigado mesmo, de coração, por estar aqui, dividir com a gente esse conhecimento e tal. Pô, foi legal demais, foi enriquecedor. Uma aula, cara, uma aula de... Longe disso, longe disso. Somos todos aprendizes aqui. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Nós vamos ter uma caminhada aí em conjunto com a Tokeniza. Estamos cada vez mais ansiosos aí pelos próximos passos dessa nossa caminhada conjunta. Tem tudo para ser extremamente frutífera e longeva, e a qualquer momento, a qualquer hora, o pedido de vocês é uma convocação, e eu vou interpretar sempre como uma convocação para estar aqui, bater papo, esclarecer. Cara, obrigado por aceitar meio que de última hora, cara. Da hora, deu tempo para a gente reposicionar os compromissos aqui, fizemos uma divisão aqui, deu tudo certo, ainda bem. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aí. Em breve teremos novidades aí, Tokeniza e Jequitibá. Opa! Vamos dar spoiler aí. Tá no finalzinho já. Beleza. Obrigadão, pessoal. Uma ótima noite já, né? 6h30 aí. 6h30. Um abraço. Vai ter vinheta agora ou acaba no... Vou... Não tem a vinheta para finalizar. Não esqueci de novo, só para você esquecer. Pô, podia ter uma vinheta fechando mesmo. Soltava a vinheta depois encerra. Vou anotar essa aqui, uma boa ideia. Legal. Mas depois você acabar, dá um minutinho para a gente bater um papo aí, Fulvio. Fica aí mais um minutinho. Combinado. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.